Vamos voltar, pessoal? Pessoal, outro princípio tributário que é importante. Oi. Acho que eu não consegui entender muito bem a diferença entre a anterioridade mitigada ou a qualificada, porque para mim parecia que as duas eram a mesma Tá. coisa. É que a mitigada só se aplica às contribuições sociais para o custeio da Seguridade. É 90 dias e pode ser exercida dentro do mesmo exercício financeiro. A mitigada, a qualificada, ela é por exercício financeiro seguinte, ela é da aprovação da lei. Então, se a lei foi aprovada em 31 de dezembro, ela só vai valer, se a lei foi aprovada em, vamos pegar aqui eu estou tentando formar de cabeça os 90 dias de cabeça. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, dá mais. Tá, então vamos pegar assim, uma contribuição social que seja aprovada dia 30 de outubro. Ela vai ser 90 dias. Então ela vai ser cobrada no exercício financeiro seguinte, né? Só que um tributo que seja aprovado dia 1º de março, tá? Um aumento do IPTU, por exemplo. Tu vai pegar 1º de março, ele vai valer para o exercício financeiro seguinte, certo? De 1º de março para 1º de janeiro do outro ano, tem mais de 90 dias? Então tu respeitou a anterioridade comum e a qualificada, entendeu? A contribuição social para o custeio da Seguridade Social, ela é aprovada dia 1º de março. Quando ela vai ser exigida? 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho ela pode ser exigida, dentro do mesmo exercício, só que respeitados 90 dias. Essa é a diferença. A mitigada, o tributo a regra é a seguinte, regra da anterioridade. Um tributo só pode ser exigido para o exercício financeiro seguinte. Por que a anterioridade mitigada ela é uma exceção? Porque ela permite que o tributo seja exigido no mesmo exercício, só que com prazo de 90 dias. E tipo assim, agora só que daí, por exemplo, só tem somente a anterioridade qualificada. Tipo, parece que Não, onde só tem anterioridade qualificada, que é o caso do IPI, fica o mesmo regime da mitigada. Aí não tem diferença, realmente, eu te dou razão. Realmente, no IPI é o mesmo regime da contribuição social. Por que se diferencia uma da outra? Porque essa regra da noventena, da mitigada, está na Constituição desde 88. E a anterioridade qualificada, ela entrou em 2003. Entendeu? Então, lá em 89, o IPI podia ser aumentado e majorado no mesmo exercício sem 90 dias. Agora tem os 90 dias. Então, o que só tem a anterioridade qualificada, mesmo seria a mesma coisa que tem a anterioridade mitigada. Isso seria a mesma coisa. E a divisão não é só É só por didática. É só por didática. porque daí nesse caso, eles são instituídos no mesmo exercício financeiro, mas com 90 dias, é. Tá, o IPI. Nesse caso do IPI e da CID Combustíveis, é o mesmo regime das previdenciárias, das sociais. Entendeu? Não tem problema. Pessoal, dois princípios que são importantes para nós é o princípio da igualdade e da capacidade contributiva, que estão lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição, 150, inciso 2, e artigo 145, parágrafo 1º. 145, parágrafo 1º. A capacidade contributiva. Oi? Igualdade e capacidade contributiva. É que é um princípio que vai se desdobrar, né? Inciso 2 e 145, parágrafo 1º. Quando eu falo em igualdade, eu vou falar sempre da igualdade em dois planos. Eu vou falar a igualdade num plano vertical e a igualdade num plano horizontal. Igualdade no plano horizontal é que eu não vou ter tratamento desigual em relação a pessoas que se encontrem na mesma
classificação na mesma situação jurídica. A igualdade no plano horizontal é aquela regra geral do artigo 5º da Constituição de que todos são iguais perante a lei. É o que a gente chamaria de igualdade no sentido clássico. Eu vou tratar todos de forma igual perante a lei. Eu não vou mais ter cidadãos de primeira e segunda classe, eu não vou mais ter, como tem castas, eu vou ter todos com o mesmo tratamento perante a lei. Isso também tem reflexo no direito tributário. Só que não só num plano horizontal, eu também vou ter a igualdade que vai se refletir num plano vertical, que é uma constatação óbvia de que, apesar de, por mais que eu dê tratamento igual perante a lei a todos, as pessoas não serão exatamente iguais. Eu terei pessoas, instituições, situações distintas. Então, também respeito a igualdade no momento em que eu a materializo no plano vertical, reconhecendo a existência de que onde há discrimen, onde há diferença, eu posso dar um tratamento diferenciado. Então, como eu trago isso para o direito tributário? A Constituição ela vai dizer lá no artigo 150, inciso 2, o seguinte, que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e territórios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, o que o direito tributário traz no artigo 150, inciso 2, é a igualdade num sentido horizontal. O dispositivo vai dizer, se os contribuintes, se os sujeitos passivos estão na mesma situação jurídica, não há motivo para que eu tenha tratamento jurídico diferenciado. Nas constituições anteriores, nós tínhamos uma série de isenções tributárias com base na atividade profissional do sujeito. Então, se eu não me engano, na Constituição de 67, militares não pagavam imposto de renda. Quem é que fez a Constituição de 69, que é a emenda constitucional 1 mesmo? Foi a junta militar, os caras são espertos. Então, no plano horizontal, eu não posso dar um tratamento diferenciado onde não existe diferença que fundamente. O Supremo Tribunal Federal julgou um recurso interessante, que é o agravo de instrumento 1578871, em relação ao município que concedeu isenção de IPTU aos funcionários públicos municipais. Do ponto de vista do princípio da igualdade, se legitima essa isenção? O que vocês acham? Onde é que está o discrimen? Onde é que está o diferenciador em relação ao servidor público para ele ter a isenção? Nenhum. Então, o Supremo Tribunal Federal, com razão, entendeu inconstitucional. Então, a igualdade tributária, ela está, num primeiro momento, ela está no plano horizontal. O Estado, o fisco, não pode tratar de forma diferente contribuintes que estejam na mesma situação jurídica, em que não haja motivo para discriminação. Mas também, isonomia não é só viver da ilusão de tratar todos os indivíduos de forma igual, somente a igualdade perante a lei. Obviamente que isso não resolve. Eu tenho situações que vão exigir que justamente o Estado materialize a igualdade no plano vertical. Ou seja, em que, havendo uma discriminação, um discrimen, um elemento que diferencie aquele sujeito passivo, que ele tenha um tratamento tributário diferenciado.
Um exemplo interessante era o artigo 22, parágrafo 1º, da Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência Social. Que essa lei estabelecia um adicional de contribuição financeira, de contribuição previdenciária para as instituições financeiras. E, obviamente, as instituições financeiras diziam, mas por que eu estou sendo tributado de forma mais severa do que, por exemplo, se eu produzisse sabão em pó? O Supremo Tribunal Federal diz, não, por quê? Porque igualdade não é somente tratar os iguais de forma igual. É também igualdade tu reconhecer a existência de uma discriminação, de um elemento que diferencie um contribuinte do outro e dar tratamento, ora privilegiado, ora mais severo. Então, com base na isonomia, na igualdade no aspecto vertical, eu posso trazer tratamento tributário mais rigoroso em decorrência da sua atividade. O ministro Celso de Mello teve um julgamento. Eu gosto muito do ministro Celso de Mello. Às vezes eu discordo dele, mas isso aí é normal. Às vezes eu discordo de mim mesmo. Em que ele tem um julgamento bem legal, em que ele fala que não só viola a isonomia eu tratar de forma diferente os iguais, como também viola eu tratar de forma igual os diferentes. Então, por exemplo, existe uma contribuição social que se chama SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, que é uma contribuição que as empresas pagam para a Previdência em virtude para cobrir o seguro de acidente de trabalho, né? Quando o sujeito sofre acidente de trabalho, ele pode ter que receber o benefício previdenciário para o resto da vida. Vocês acham que seria justo o SAT, o valor da alíquota do SAT, ser o mesmo para quem é professor universitário, para uma entidade como a Unifos, que é uma instituição de ensino superior? Deveria ser a mesma alíquota para uma universidade, para uma faculdade e para uma siderúrgica, para o sujeito que fica na beira do forno, alimentando o forno com carvão a 295 graus? Deveria ser o mesmo do que para um açougue, que o sujeito fica ali. Eu não sei vocês, mas sempre que eu peço para o sujeito fazer chuleta, que aqui você chama de bisteca, eu fico com medo do cara perder um dedo naquela serra, sabe? O cara pega e vai tirando. Ele diz, não, pode tirar mais grosso, moço, pode tirar mais grosso, tem menos perigo. Sério, eu fico com medo de ver o cara perder o dedo. Hoje em dia, a gente sabe, se ele perder o dedo, é só botar na salsicha que está resolvido, mas... é verdade, né? Ou não é, só vai saber depois do processo. Mas então, vocês acham que se tratar com a mesma alíquota é garantir a isonomia? Não, porque óbvio que o risco de acidente do trabalho é muito menor para quem é professor universitário do que para quem é açougueiro. Então, uma empresa como um frigorífico que o sujeito trabalha o dia inteiro com serra, com faca, o risco de ter acidente de trabalho é maior. Então, eu vou ter muito mais pessoas utilizando o benefício previdenciário de acidente do trabalho em frigoríficos do que em instituições de ensino. Isso é a garantia da isonomia no plano vertical. Em direito tributário, esse plano vertical da isonomia se materializa com base na capacidade contributiva do sujeito, que é o artigo 145, parágrafo 1º. – 145, parágrafo 1º. Essa isonomia no plano vertical equivale à capacidade contributiva do sujeito passivo. Parágrafo 1º. Está com toda a Constituição.
está falando dos princípios constitucionais tributários. Tudo é Constituição. Quando eu me referir ao código, eu sempre vou falar CTN para facilitar a vida de vocês. O 145, ele vai dizer o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, primeira coisa importante, a Constituição ela deu uma limitação à capacidade contributiva. Ela disse, sempre que possível, vai se levar em conta a capacidade, ou seja, o elemento subjetivo do sujeito passivo, a sua capacidade, o seu maior ou menor patrimônio, sempre será levado em conta, mas é um sempre que possível. Eu tenho tributos em que eu não vou analisar a capacidade contributiva do sujeito, como regra. Eu vou analisar, o único elemento que importa para a tributação é o objeto da tributação. Imagine o seguinte: o Bill Gates compra um Fiat Uno. Quanto ele vai pagar de IPVA? Vai pagar mais por ser o Bill Gates? Não, teoricamente tudo é possível, mas vai pagar o mesmo valor de IPVA, né? Em compensação, se algum de vocês, estudantes universitários, que por serem estudantes universitários eu presumo que não tem nem vida nem dinheiro, e por estudarem de manhã eu presumo que também não tem sono, não tem horas de sono. É mentira. Quem aqui dormiu ontem? Quem aqui dormiu 11 da noite ontem? Viu? E mesmo, todo dia tu dorme 11 horas. Final de semana, aí final de semana acorda às 8, né? Não, eu durmo 2 da manhã todo dia, acordo às 7. Final de semana eu durmo até 1 da tarde. Aí depois acordo, como alguma coisa, eu durmo mais um pouco. Não funciona, mas pelo menos eu me iludo. Bom, e se vocês, estudantes universitários, que não tem sono, não tem vida e não tem dinheiro, ganham no sorteio do shopping, é a BMW ou a Mercedes que eles estavam sorteando? A BMW, né? Vão pagar quanto de IPVA da BMW? A mesma coisa que pagaria o Bill Gates, porque esse tributo não tem como tu caracterizar pela capacidade contributiva do sujeito passivo. Agora, imposto de renda é um exemplo claro disso. Ainda que no Brasil a gente consiga fazer um imposto de renda que não consegue identificar a capacidade contributiva. A gente tem um imposto de renda no Brasil que se o sujeito ganha R$2.000, ele paga 15%. Se ele ganha 2.500, ele paga 22,5%. Se ele ganha 2.501 para cima, ele paga 27,5%. Então o sujeito que ganha 30 e o sujeito que ganha 3 paga a mesma alíquota de imposto. E o Brasil acha que está aplicando a capacidade contributiva do sujeito passivo. Lembrando que se o governo federal atualizasse a tabela do imposto de renda, a isenção hoje seria para quem ganha até R$3.000. Só que o governo não atualiza desde 2000 e Guaraná com rolha. O governo nunca atualizou direito a tabela do imposto de renda. Não é aquele ou o governo anterior, é o Estado brasileiro. Então, o que eu quero que vocês entendam de igualdade tributária, isonomia tributária e capacidade contributiva? A isonomia tributária é a isonomia no plano horizontal. Eu não posso ter tratamento jurídico diferenciado para aqueles que estão na mesma situação. A capacidade contributiva é a isonomia tributária no aspecto vertical, que é, eu não posso tratar de forma igual aqueles que estão em situações desiguais.
Anotem uma coisinha ainda, que a gente vai ver, vamos voltar depois, anotem aí, que além disso, é um reflexo da capacidade contributiva, a seletividade dos tributos. A seletividade. Que é a seletividade dos tributos. Que é a possibilidade de onerar-se determinadas operações conforme a sua essencialidade. Conforme a sua essencialidade. Em onerar determinadas operações conforme a sua essencialidade. Todo mundo assinou a lista? Então tá. A regra é que os tributos, a gente vai ver, devam buscar a capacidade contributiva não só em relação ao sujeito passivo, mas também em relação à essencialidade da operação. De forma que bens, serviços ou utilidades mais essenciais sejam tributados de forma menos severa. E, em compensação, que bens, serviços ou operações tidas como supérfluas sejam tributadas de forma mais severa. Por isso que eu devo tributar de forma mais severa cigarro, eu legitimo a tributação extremamente severa do cigarro, e eu devo tributar de forma menos severa o leite, os medicamentos. Então essa é a lógica. Tem uma pegadinha de prova de concurso e de prova minha, que não é minha, é da Constituição a pegadinha. A Constituição fala o seguinte: o IPI será seletivo. O IPI será seletivo. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1. Já o ICMS poderá ser seletivo. É o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição. É por isso que, se vocês olharem a TIP, que é a tabela do Imposto de Produtos Industrializados, vocês vão ver que o IPI para leite em longa vida é 0. Para o leite longa vida é 0. Em compensação, vão ver que a alíquota máxima que eu tenho é em cigarro. Depois, bebidas destiladas. Não foi sempre assim. Teve época que bebida destilada era considerada essencial. Lá no Rio Grande do Sul se concedeu até isenção sobre cachaça uma vez. Se zerou a alíquota do ICMS sobre cachaça. Depois vem bebidas e os alimentos, que são, por exemplo, leite, alimentos industrializados, a alíquota é mais baixa, podendo chegar a 0. Já o ICMS, a Constituição diz que poderá ser seletivo. Então, essa escolha é uma escolha discricionária de cada Estado. O Estado pode reduzir o ICMS para um produto essencial ou não. Hoje em dia, qual é o produto, tirando o alimento, qual é o produto mais essencial para vocês? Não. Antes da internet, mais essencial, energia elétrica. Sabe por quê? Porque sem energia elétrica tu não consegue acessar a internet. Porque tu nem consegue carregar o teu celular. Porque se o teu celular navega bem na internet, a bateria dele não dura absolutamente nada. Aqueles celularzinhos de antigamente, a bateria durava 2 anos e meio. Aquele Nokia 3310,
Aquela bateria, eu tinha uma amiga que tinha um Nokia desses, não era o pequenininho, era o grandão. Ela passou com a caminhonete por cima do celular. Ela usou mais uns 3 anos. O celular, porque a caminhonete não prestou. Aquele celular é indestrutível. Em compensação, qual é a alíquota mais alta do ICMS no estado do Paraná? Energia elétrica. Por quê? Porque o Estado opta por tributar um bem que seria um serviço, um bem, um produto que seria essencial. No IPI, a Constituição já diz que o IPI será seletivo. Então, se um dia o governo resolver botar a mesma alíquota da cerveja, da bebida alcoólica e do leite, essa alíquota do leite é inconstitucional. Porque a Constituição diz que ele obrigatoriamente tem que ser seletivo. Por que eu digo que isso é pegadinha? Banca de concurso, prova, e as minhas questões objetivas são todas de concurso público, magistratura e MP. Beleza, é fácil. Vocês vão fazer... Quem aqui vai advogar depois de se formar? 3. E o resto vai fazer concurso. Então, ainda sou bonzinho, que eu boto as questões mais fáceis para vocês. Aquelas questões que todo concurso tem, que é para todo mundo acertar. Tem umas questões que é para todo mundo acertar. Assim, o sujeito pergunta isso, meu Deus, perguntaram isso num concurso para juiz. Digo, para aquele cara que não tem a mínima noção de nada, pelo menos não achar que não tem a mínima noção de nada. Ele vai dizer, puxa, acertei essa aqui. E é para aquele cara que acha que sabe muito, errar a questão. Que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo. Isso quer dizer que o IPI sempre será seletivo. Então, os bens essenciais sempre serão tributados de forma mais leve no IPI. No ICMS é uma faculdade. O Estado pode ou não adotar. Outro princípio constitucional é o da vedação ao confisco. Esse é bem simples, porque o Supremo Tribunal Federal matou o princípio da vedação ao confisco. Esquartejou, botou numa caixinha, enterrou e esqueceu. Em primeiro lugar, tributo confiscatório, anotem aí, tributo confiscatório é aquele tão oneroso que retira o bem da posse do sujeito passivo. Então, teoricamente, qualquer tributo com alíquota de 100% seria um tributo confiscatório, porque o valor do tributo seria mais alto. E não precisa retirar de uma vez só, ele pode retirar o bem do sujeito ao longo de uma operação. Então, por exemplo, se eu estabelecer um IPTU de 50%, em 2 anos o sujeito perdeu o valor do bem para o município, não é? Pagou 2017 50%, 2018 50%, para que ele vai ter o imposto se ele já perdeu, já pagou o valor do bem? O problema é que, segundo o Supremo Tribunal Federal, e essa é a posição que vocês vão colocar para prova, para concurso, para o que for, o efeito confiscatório deve ser analisado segundo o Supremo, o efeito confiscatório deve ser analisado conforme o conjunto da carga tributária. E não sobre cada operação. Olha o que o Supremo disse no julgamento do RE 448-432.
O isolado aumento da alíquota de tributo é insuficiente para comprovar a absorção total ou demasiada do produto econômico da atividade privada, de modo a torná-la inviável ou excessivamente onerosa. O que o Supremo disse é que quando eu vou saber se um tributo é confiscatório? Nunca. Porque eu posso ter uma alíquota de 100%, 200%, até 300%. Porque o Supremo disse que o efeito confiscatório é pela carga tributária total, que hoje é 30 e poucos por cento. Eu, teoricamente, só terei efeito confiscatório quando a carga tributária chegar próxima dos 100%. E aí, quem estudou economia, vocês tiveram aula de economia política? Então estudaram a chamada curva de Laffer, que é um cientista, é um economista que ele disse que quanto mais alta a carga tributária, menor a arrecadação. Quanto mais alta a carga tributária, menor a arrecadação. Por quê? E ele faz uma coisa bem interessante, ele faz o seguinte raciocínio, ele faz um gráfico. Isso aqui. Aqui é 100% de tributos. E aqui, aqui é 0 e aqui é 100, né? Aqui é 0 e aqui é 100. Aqui é o teu trabalho, aqui é a carga tributária. Quando a carga tributária consumir 100% do teu trabalho, o que tu vai fazer? Parar de trabalhar. Certo? Se tu parar de trabalhar, qual vai ser a arrecadação? 0. Então o que ele diz? Que numa extrapolação, se o Estado cobrar 100%, a arrecadação vai ser 0. Porque quem vai querer trabalhar? Então, quanto maior a carga tributária, menor é a arrecadação. Isso funciona em todo mundo, menos no Brasil. No Brasil se pensa que acabou o dinheiro, vamos tirar mais dinheiro das pessoas. E a gente esquece uma coisa fundamental em direito tributário. Direito tributário, não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro. O Estado, se o Estado não está fabricando dinheiro, imprimindo dinheiro, ele está tirando dinheiro de alguém. Então, quanto mais o Estado tributa, mais ele está tirando da gente. Simples. E o que o Estado deve aprender a fazer? Gastar menos, em vez de tirar menos dinheiro. É como na comissão de formatura de vocês. Quem é que vai pagar a comissão de formatura? Vocês. Se vocês quiserem contratar o Jorge Mateus para tocar, beleza. Cada um vai ter que pagar lá. Quanto é que deve ser o show do Jorge Mateus? 5 mil, 10 mil? Tem gente que paga mais do que isso? Sério? Por isso que não tem crise no Brasil, então. Tipo, não é crime assim tu pagar 500 mil pro Jorge Mateus? É o tipo de coisa que podia ser crime. Entenderam o que é vedação ao confisco? Por que eu digo que o Supremo matou o tributo? Porque o dia que o Supremo declarar que chegou o efeito confiscatório, é o dia que o Brasil quebrou. Porque a carga tributária chegou em 100% e ninguém mais está trabalhando. Ou seja, nunca. O Supremo simplesmente pegou o princípio da vedação ao confisco, matou, esquartejou, botou numa caixinha e enterrou. Talvez um dia alguém ache ele lá e resgate. Mas até lá, esse é o entendimento. Outro princípio constitucional é o da livre circulação de bens e serviços. Artigo 150, inciso 5. Esse é bem simplesinho. Da livre circulação de bens e serviços. E é bem simples. Ele veda a utilização de tributo, como instrumento de impedimento à livre circulação de bens ou serviços no território nacional. Livre circulação de bens ou serviços no território nacional. Como impedimento à livre circulação de bens ou serviços no território nacional.
Direito tributário. O que diz a Constituição? Ninguém é obrigado a fazer. Qual é o direito que tem garantido na Constituição? Liberdade de ir e permanecer. Aonde? Em qualquer lugar. Tu pode ir para qualquer lugar, permanecer para qualquer lugar. Por isso que no Brasil tu não precisa estar apresentando, não é que nem em certos países, que cada estado tem que apresentar um documento para entrar. Essa é uma característica de um estado federal como o Brasil. Tu não pode impedir as pessoas de circular livremente. E tu não pode usar o direito tributário para fazer isso. Tu não pode, por exemplo, instituir uma coisa que está se fazendo, acho que, eu não sei qual é a cidade de Santa Catarina, que instituiu uma taxa que tu tem que pagar para entrar na cidade. Se tu não paga, tu não entra na cidade. Isso é a livre circulação de bens e pessoas, é utilizar o direito tributário para isso. Salvo uma hipótese que a Constituição pode fazer, que está constitucionalmente previsto, que é a figura do pedágio. E o pedágio não é direito tributário, o pedágio é matéria contratual. Por que o município de Bombinhas não pode estar... Não é nenhum preço público. Por que o município lá de Bombinhas não pode instituir um pedágio? A Constituição diz que compete à União e aos estados instituir pedágio. Então, o município não institui. O que ele fez foi criar uma taxa de turismo e dizer, só entra na cidade quem pagar a taxa. Tem uma taxa que eu acho extremamente absurda, que a gente paga porque tu não vai discutir na justiça uma taxa de R$5, mas é absolutamente inconstitucional, que é lá em Porto Mauá, lá no Rio Grande do Sul. Alguém já atravessou a balsa ali em Porto Mauá para ir pela Argentina para cá? Tu tem que pagar uma taxa de R$5 ou R$6 pelo uso das vias públicas. Se tu não paga a taxa, tu não atravessa a balsa. Eu estou utilizando isso como forma de impedimento à minha livre circulação. É absolutamente inconstitucional. Não, o Ministério Público deveria fazer isso. Deveria ter. Sim, com certeza. Pedágio. Não, porque a própria Constituição não pode ser inconstitucional, porque a própria Constituição diz, vedada a livre circulação, salvo o pedágio. Salvo a instituição de pedágio. A própria Constituição diz. Uma vez eu fui fazer um trabalho de iniciação científica e a menina fez um trabalho, ela dizia que o pedágio era inconstitucional porque violava a livre circulação de bens e pessoas, direito de ir e vir. Aí eu perguntei para ela se ela tinha lido a Constituição. Ela disse, li. Mas tu leu toda a Constituição? Ou tu esqueceu aquela parte que diz salvo o pedágio? Se está certo ou está errado, se é bom ou se é ruim, é outra coisa. Se eu gosto de pagar pedágio, nem um pouco. Agora, eu não posso dizer que o pedágio me impede de circular livremente. O pedágio impede o meu carro de circular livremente. Mas o meu carro não é sujeito de direitos. Teoricamente, eu posso ir daqui a São Miguel, daqui a Medianeira. Vou caminhando. Há 5.000 anos atrás, como é que as pessoas andavam? Só caminhando. Ninguém morreu. Alguns morreram. De caminhar. Se caminhar muito, deve morrer. O staff é outra situação, porque o staff, o que o município faz é o seguinte: o município ele te cobra para utilizar um bem público. Um bem público. Quer dizer assim, eu estou cobrando para utilizar isso. Aqui, o município pode estabelecer o preço público para usar qualquer bem público. É como se o município dissesse, olha, essa área aqui eu tenho interesse em cobrar. Então, quando eu fui procurador municipal, nós instituímos uma lei para cobrar. A lei era inconstitucional, tá? A lei era inconstitucional. Nós instituímos uma lei municipal para cobrar pelo uso do espaço aéreo do município. Porque nós cobrávamos da CE, que seria a Copel, a utilização dos postes. Cobramos, lançamos, aí foi declarado inconstitucional a lei. Eu sabia que era inconstitucional. Mas o prefeito queria fazer, então a gente fez. É cliente, Código Consumidor, mais o cliente do pedágio ele tem dupla proteção legal. Ele tem a proteção do Código do Consumidor, mais a proteção da Lei de Concessões. Não tem nota fiscal, porque pedágio é serviço.
essa história da nota fiscal existe no ICMS e no IPI. O pedágio ele é um serviço, portanto ele está sujeito ao ISS. Cada município vai estabelecer como vai ser emitido o seu documento fiscal. Então tem município que cobra, por exemplo, o ISS, em vez de cobrar por cada operação, ele cobra um valor único. É o que acontece que os municípios fazem com advogado, com médico, com massagista. Tu vai lá, o ISS é R$500 por ano. Tem outros municípios que estabelecem a cobrança por atividade. E aí pode exigir a cobrança, a instituição da nota fiscal de serviços eletrônicos. É o caso de Foz do Iguaçu em relação ao hotel. É o caso de São Paulo, que agora instituiu até CPF na nota. Mas, sem conhecer a legislação do município, a grande maioria dos municípios faz o quê? Cobra um valor fixo do pedágio. Ou cobra um valor lá no final pela quantidade de pessoas que passaram. E o documento fiscal para isso é o recibo do pedágio. O que não pode é deixar de dar recibo. Isso é outra coisa. Não, porque só se o município tem essa figura. Por exemplo, lá tu vai no Mato Grosso, por exemplo, não sei se no Rio Grande do Sul. Até o ano passado, metade do ano passado, não tinha CPF na nota no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que cada estado adota, é uma política de cada estado. Alguns estados entendem que aumenta a arrecadação, outros estados entendem que facilita o controle da atividade tributária, que é o mais comum, porque vocês vão ver com a Maria Jacira a substituição tributária, e vão ver que no combustível, por que no combustível não entra na nota fiscal? Tu não recebe de volta? Porque o combustível, lá, a refinaria de petróleo, quando vende o petróleo, a gasolina, para a distribuidora, ela já desconta, ela já calcula e já desconta o ICMS, já cobra o ICMS dela, do distribuidor e do posto. Então o Estado já recebeu, por isso que ele não te devolve. Ele já recebeu. Diferente é, por exemplo, quando tu compra um anel. Nesse caso, quem retém o ICMS é o lojista, por isso que ele te devolve, pela operação de compra e venda de ouro como fora de ativo financeiro, né? Não, porque a taxa é tributo. A taxa é um tributo. O pedágio é um preço público. Pedágio, STARF, luz, água, tudo são preços públicos. Outro princípio constitucional de direito tributário é a uniformidade geográfica. Artigo 151 da Constituição. Esse é bem simples também. O Brasil é um Estado federal, um Estado federativo, certo? Se o Brasil é um Estado federativo, todos os estados são o quê? Perante a União? Iguais. E todos os municípios são iguais perante o Estado. Portanto, o princípio da uniformidade geográfica é a proibição da União de instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Proibição da União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território da União. Aplicando-se o mesmo aos estados. Salvo, tem uma exceção, obviamente, né? A concessão de incentivos fiscais. Salvo a concessão de incentivos fiscais visando o desenvolvimento regional. Se os estados são iguais e os municípios são iguais, não tem lógica que a União diga: o IPI no Rio Grande do Sul é X, o IPI
Em Minas é Y. Não tem lógica o Estado do Paraná dizer o IPVA em Foz do Iguaçu é mais alto e o IPVA em Coronel Vivida é mais baixo. Ressalvado o quê? A concessão de incentivos fiscais visando o desenvolvimento regional. Um exemplo disso, Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, o que o Estado diz? Lá no Amazonas, dentro do Amazonas, tem uma região que é chamada Zona Franca, não incide imposto nenhum. Tem um tratamento tributário diferenciado. Mas por que se fez isso? Porque se buscava o desenvolvimento econômico daquela região, que era uma região pouco industrializada, era uma região muito mais de extrativismo, e se queria inverter o modelo econômico daquela região. Se queria inverter o modelo econômico daquela região. Não, pode fazer, a ideia é que seja isso. Tu tem que ter um plano. Hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, a concessão de qualquer incentivo fiscal é condicionada a um plano de viabilidade fiscal. Tu tem que pegar o valor, eu vou renunciar. É muito fácil o sujeito chegar e dizer o seguinte: eu sou candidato a governador. Eu vou conceder incentivos fiscais para indústrias se instalarem no Paraná. Tá, tu pode? Pode. Só que tu tem que dizer o seguinte: olha, eu vou abrir mão de 500 milhões de arrecadação de ICMS, mas essa indústria que vai vir para cá vai gerar, 5 bilhões ou 60 bilhões de reais de produção por ano e vai aumentar a minha arrecadação de IPI e eu vou receber com o fundo de participação dos estados 5 bilhões de reais. Ótimo. Tu tem que compensar. Inclusive, a partir do final desse ano, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, conceder incentivo fiscal sem isso, não só viola a lei de responsabilidade fiscal, como será ato de improbidade administrativa. Aí vai dar uma moralizada. Porque o povo adora prometer. Não, eu vou dar incentivo fiscal para as indústrias estabelecerem no estado, ou no município, ou no tal região da União. Aí dá o incentivo, a empresa vem e gera emprego, gera, mas aí se tu vê o que tu arrecadou, deixou de arrecadar, o emprego gerado não compensa. É a vida. Não diferenciação, outro princípio, artigo 152. Não diferenciação. Esse é bem simples. É a proibição de tratamento diferenciado em razão da procedência ou destino do produto ou serviço. Nas operações internas. Dos bens ou produtos, os produtos ou serviços nas operações internas. Por que eu digo nas operações internas? Eu posso ter diferenciação do ponto de vista do direito tributário em relação a operações externas. Eu posso dar um tratamento jurídico privilegiado para o Paraguai, por exemplo, como eu faço com o Mercosul. E posso dar um tratamento mais severo, por exemplo, em relação à China, que por exemplo, está praticando dumping social. Eu posso fazer isso. O que eu não posso é dar tratamento jurídico diferenciado pela procedência do bem internamente. Eu não posso, por exemplo, dizer, olha, o ICMS será mais caro dos carros produzidos na Bahia, quando entrarem no Paraná. Ou eu vou cobrar um ICMS maior do feijão produzido em São Paulo, quando entrar no Paraná. Ou eu vou dizer, eu vou cobrar o ICMS maior dos produtos oriundos de Foz do Iguaçu. Isso eu não posso fazer. Não posso diferenciar o município e o estado, o produto, conforme a procedência dele. Outro princípio essencial do direito constitucional tributário
é o da imunidade recíproca. Está lá no artigo 150, inciso 6, a linha A. Imunidade recíproca. 150, inciso 6, a linha A. Viram como é complicado o sistema constitucional tributário? Vocês já olharam como os artigos vão e vêm? E daqui a pouco está o negócio lá dentro de um parágrafo, dentro de um inciso e dentro de uma linha. Se acostumem, é a vida. Isso. Ele é relativamente simples na essência. O que é? É vedado a união estados, Distrito Federal e municípios. E aí vem o importante, e que vocês vão sublinhar a partir da segunda palavra. Instituir, essa não precisa sublinhar. Sublinha aqui: impostos sobre, sublinha de novo, patrimônio, renda ou serviços. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Patrimônio, impostos sobre patrimônios, rendas, patrimônio, rendas ou serviços, uns dos outros. Não teria lógica nenhuma a União cobrar imposto de renda do município. Como não teria lógica nenhuma o município cobrar imposto sobre propriedade territorial urbana da União. E não teria lógica nenhuma o Estado cobrar IPVA do Estado, do município. Por que não teria lógica? Porque, no fundo, o Estado é uno, o que eu tenho é somente divisões administrativas. A União, imagina, a União cobraria IPVA do carro do município, usaria o dinheiro para investir num hospital no município? Não teria lógica nenhuma. O que a gente tem que saber de imunidade recíproca? Primeiro, anotem aí, importante. Primeiro, é limitada somente aos impostos. É limitada somente aos impostos. Portanto, os demais tributos podem ser exigidos. Os demais tributos podem ser exigidos. Coloque aí como exemplo. A imunidade se aplica ao IPVA. A imunidade se aplica ao IPVA, mas não a taxa de licenciamento. Se aplica ao IPVA, mas não a taxa de licenciamento. A imunidade não se aplica às contribuições, nem às taxas. Não se aplica às contribuições, nem às taxas. Então, por exemplo, o município contrata um funcionário para trabalhar como cargo comissionado. A Constituição diz que os servidores não efetivos, não concursados, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estão sujeitos ao regime geral de previdência, o INSS. Então, o comissionado não se aposenta como o servidor efetivo. Ele tem outra previdência. É como se ele fosse seletista para fins previdenciários. Então, o sujeito vai lá, ganha 10 mil de cargo de confiança. Quebra uma perna, entra em auxílio-doença. Quanto ele ganha? O teto da previdência. Não vai ganhar. O servidor efetivo quebra a perna, entra em licença-saúde, ele vai receber como? A integralidade. O município tem que pagar contribuição previdenciária para esse servidor comissionado? Tem.
Tem. Por quê? Porque a Constituição fala que a imunidade é em relação aos impostos. Segunda coisa importante. É somente sobre os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Patrimônio, renda ou serviços. Os demais impostos incidirão normalmente. Se o município tira um empréstimo no banco, ele vai pagar IOF? Imposto sobre Operações Financeiras? O que vocês acham? Vai. IOF é imposto sobre renda? É sobre patrimônio? É sobre serviços? Não, é sobre operações financeiras. Então vai pagar. Se o município importa um equipamento da Austrália, ele vai pagar imposto de importação? A princípio, vai. Pode ser que eu tenha uma isenção, mas a princípio ele vai pagar. Então coloque assim, exemplo. O município que tome empréstimo bancário irá pagar IOF. Terceira coisa importante. A imunidade se aplica também. A imunidade se aplica também às autarquias e fundações, as autarquias e fundações instituídas pelo poder público. Então é União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações de direito público. Aqui em Foz do Iguaçu que a gente tem tudo isso. Foz do Iguaçu é bom por isso. O Foz-Trans, os veículos do Foz-Trans, que é uma autarquia, pagam IPVA? Não. Pagam taxa de licenciamento. Sem problema. Os veículos da Fundação Cultural pagam IPVA? Também não. Beleza. A outra observação. A imunidade não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista. Destinadas à exploração econômica, em benefício de seus acionistas. Destinadas à exploração econômica em benefício de seus acionistas. Quem é que me dá um exemplo de uma empresa pública que destinada à exploração econômica no benefício de seus acionistas ou sócios? Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal paga IPTU? Paga. A Caixa Econômica Federal paga IPVA? Paga. A Caixa Econômica Federal paga imposto de renda? Paga. Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, paga IPTU? Paga. Paga IPVA? Paga, como normalmente.
Só que o Supremo Tribunal Federal abriu uma exceção. O STF abriu uma exceção. E quem provocou essa exceção foi os Correios. Os Correios vieram e disseram: olha, eu sou uma empresa pública, mas eu presto serviço público essencial e trabalho em regime de monopólio. Então eu não exerço atividade econômica sujeita à competição. Eu exerço atividade econômica sujeita a monopólio. Certo? Infelizmente. O Correio conseguiu ter um prejuízo de R$1 bilhão ano passado, tendo um monopólio. Agora o Correios não são uma operadores de telefone, né? Vocês viram? O Correio agora tem Claro, TIM, Oi, Vivo, Nextel e Correios. Deve ser legal, tu manda mensagem, o Correios tenta entregar 3 vezes, depois tu tem que ir lá na central dos Correios buscar a tua mensagem, né? Se for que nem carta, vai ser assim. O que o Supremo disse? Coloquem assim: o STF entendeu que aplica-se a imunidade à empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de monopólio. Tem outra que se aplica, uma nossa que se aplica. Em regime de monopólio. Exemplo: Correios, Infraero, Alguém compete com a Infraero? Não. Não tem dentro do aeroporto 2 empresas lá, tem só a Infraero. Correios, Infraero e uma que é muito comum para nós aqui, Sanepar. Só que o que acontece? O Brasil é um país muito grande, muito complicado, não é para amador, e absolutamente todas as regras jurídicas têm uma exceção ou uma situação que foi modificada por outra lei que excepcionou. Ninguém tinha grande dificuldade em entender que uma empresa pública em regime de monopólio que presta serviço público, na verdade, ela não pode ter o mesmo regime do Banco do Brasil e da Caixa, né? Que estão em competição. A Caixa tem interesse em ter lucro, porque a Caixa tem sócios. O Banco do Brasil tem acionistas. A Copel tem acionistas. A Copel é negociada em bolsa. Não sei qual delas, porque são várias Copéis, né? Tem Copel Distribuição, Copel Geração, tem várias. Então, se excluiu a princípio a sociedade de economia mista. Porque a sociedade de economia mista, ela está no mercado econômico, certo? Só que nós estamos no Brasil. E nós tínhamos lá no Rio Grande do Sul um hospital, que é o chamado Grupo Hospitalar Conceição, que era um hospital privado. Era um hospital privado na década de 80, por aí. Um dos maiores hospitais de Porto Alegre. Houve uma crise lá e a União desapropriou as ações dessa entidade. Ela não desapropriou o prédio, ela desapropriou as ações. Então a União desapropriou 99% das ações. 99%. E 1% ficou com os outros sócios lá, que eu não sei quem era. Não sei quem, que é sindicatos, uma coisa assim. Ficou com 1%. Era uma sociedade de economia mista. Só que era uma sociedade de economia mista que não atua em regime de monopólio. Mas ela atua única e exclusivamente para o SUS, não atende particular. Presta serviço público. E presta serviço público essencial, que é a área de saúde. Ela foi lá e disse: peraí, se o Correio, que a União é dona de 51%, tem imunidade, por que eu não tenho? E aí, na primeira e segunda instância, disseram no STJ: tu não tem porque tu é uma sociedade de economia mista. E o Supremo falou que é empresa pública. Então coloquem assim:
o STF também entendeu que se aplica a imunidade. Na verdade, só para lembrar, a União desapropriou 99,99% das ações do Grupo Hospitalar Conceição. O STF também entendeu que a imunidade se aplica às sociedades de economia mista que desempenhem serviço público típico fora do regime de concorrência, e sem distribuição de lucros aos seus acionistas. Anotem aí. E sem distribuição de lucros aos seus acionistas. É o RE 580-264. Petrobras é empresa pública, certo? Tem imunidade? Petrobras, na verdade, é sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Tem imunidade? Não, porque a Petrobras não só não presta serviço público, ela atua, mesmo que ela atue em monopólio, ela distribui dividendos aos seus acionistas. Caixa Econômica Federal se aplica? A Caixa não distribui lucros, porque praticamente, se não me engano, 99% das cotas da Caixa são da União. Mas por que a Caixa não se aplica? Porque a Caixa está no regime de concorrência com as outras instituições. Então, o requisito é prestar serviço público típico em regime de monopólio. Ou, no caso de sociedade de economia mista, prestar serviço público típico. O Supremo só julgou até agora na área de saúde, que é o único caso, e que é um caso muito específico, típico do Brasil. Tranquilo? Imunidade recíproca? Beleza. 2 últimos princípios para vocês irem embora, que são bem simplesinhos. Primeiro é o da transparência. Artigo 150, parágrafo 5º. Esse é bem simples. Ele representa o dever do Estado de esclarecer o cidadão sobre a incidência de tributos nos produtos e serviços que adquira. Produtos e serviços que adquira. Atualmente é regulamentado pela Lei 12.741. 12.741 de 2012. Bem simplesinho, que é aquela lei que diz que quando vocês pedem a nota fiscal de um produto, tem ali os tributos que incidem sobre aquele produto. Aí tem lá 22% de ICMS, 15% de IPI, 5% de COFINS. É isso, esse é o princípio da transparência. E o último princípio, para vocês irem embora, terem um bom final de semana e dormirem. Que é o que eu pretendo. Dormir, assistir Netflix e terminar de ler um livro que eu ganhei que um amigo meu me trouxe dos Estados Unidos sobre a Constituição Americana. Quando eu não estou dormindo, estou vendo Netflix, eu estou lendo alguma coisa. O que vocês deveriam fazer também. Que é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio não está expresso na Constituição. Ele decorre de uma necessidade de todo o sistema jurídico. E ele representa o dever do Estado de garantir ao contribuinte
a realização de um efetivo planejamento tributário. A realização de um efetivo planejamento tributário. Também é tratado, vocês vão achar alguns autores que vão tratar, também é tratado com o princípio da não surpresa. Também é tratado como o princípio da não surpresa. Vocês viram quando nós estávamos falando em anterioridade, a quantidade de tributos que podem ser instituídos e majorados no mesmo exercício financeiro, sem nem respeito à anterioridade qualificada. Tributos que podem variar do dia para a noite. Tá? Então, é muito difícil a materialização de uma segurança jurídica quando a própria Constituição estabelece uma série grande de tributos que podem ser modificados da noite para o dia. Mas é um valor a ser tutelado, um objetivo a ser garantido pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo, de que aqueles contribuintes possam ter um mínimo de previsibilidade. Essa é a palavra-chave. Previsibilidade no sistema jurídico tributário. Tranquilo, gente? Beleza. Então, aula que vem, vamos fazer o TAC. Pode fazer individual, pode fazer em 1, 2, 3, até 4. Então assim, ó, começou com dupla, virou para 3, chegou em 4. Ponto. Não adianta chegar sexta-feira e pedir para o Humberto, que é quem vai aplicar o TAC, posso fazer em 5? Não. Um vai fazer individual, vai se arrumar com alguém. Se todos os grupos fecharem com 4, e um grupo vai poder ficar com 5. Não vou deixar o cara fazer o trabalho sozinho. Mas é só o último grupo. Aquele cara que é o último a ser escolhido. Acho possível, com o novo CPC, a penhorabilidade do salário para pagamento de honorários advocatícios? Não. Mesmo no novo CPC? Mesmo no CPC. Por quê? Porque a única exceção que se admite na lei é a penhorabilidade da obrigação de alimentos. Não fala verbo alimentar, fala obrigação de alimentos. Verbo alimentar é outra coisa. Um homem grande não é 2. Professor, eu já fiz um requerimento ali. Ah, tá. Vai vir pra mim semana que vem, porque tu estava em aula realmente. Tu tá sempre em aula. A gente sabe quem tá sempre em aula e quem é turista. Mais uma coisa. Professor, que concursos o senhor indicaria para serem feitos assim? Concurso? Concurso, Tem que fazer um concurso que tu